Muito bem, continuando nesse grande desafio que é ser pai, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e nós vamos ler os versos de 14 a 17, e aqui nós temos a definição teológica, bíblica de adoção, ou seja, a paternidade divina sobre as nossas vidas. Enquanto você chega lá, por falta de pai, eu tenho 3 pais, né? O meu pai biológico, eu tenho meu pai de criação, que é o irmão Sérgio, que está lá na mesa de som, e tenho um pai celestial. Dura na hora de dar os presentes, né? Mas louvo a Deus pela vida dessas 3 pessoas, né? O nosso pai celestial, maravilhoso Deus, que me adotou ainda na adolescência, na transição da adolescência para a juventude, pelo meu pai biológico, a gente tem relacionamento até hoje, amizade, amor e carinho, e a gratidão a Deus pelo Sérgio, que eu digo que foi mais do que um pai para mim, foi uma mãe. Porque, nossa, como ele me apoiava, né, nas minhas lutas e dificuldades e decisões no dia a dia, no serviço, na escola, mas eu sempre encontrei no Sérgio, assim, um amigo, um pai, e que podia me compreender, me ajudar e muitas vezes me socorrer em necessidades que a gente tem e passa na vida. Então, minha gratidão pelos 3 pais que eu tenho, em especial aqui pelo meu pai de criação aí nos seus mais de 30 anos, né, que adotou esse daqui que está incumbido de trazer essa mensagem para o Dia dos Pais. Então, que Deus abençoe, parabéns, eu te amo, Sérgio, você é o meu pai de verdade. Obrigado, ele mandou um beijo, ninguém viu, mas eu estou relatando aqui. E graças a Deus por isso. Bom, todos estão comigo? Lá em Romanos capítulo 8, versos 14 a 17, diz assim as Sagradas Escrituras: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. E essa expressão, para nós aqui, ela traz uma ideia de 2000 anos atrás, remonta ao momento de Jesus com pais, clamando como Abba. Mas se você hoje for para Israel e andar nas ruas de Jerusalém, você vai ouvir as crianças israelenses falando Abba, Abba, que é o texto aqui que nós acabamos de ler, essa palavra maravilhosa, que não é hebraico. Hebraico pai é um pouco mais formal, é Av, só 2 letras, né? Av, mas aqui é o aramaico, e aí é Abba, que vai além de um pai, é um paizinho querido. Essa é a ideia aqui do aramaico, tá bom? Verso 16 diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com esse texto, o apóstolo Paulo nos revela a doutrina da paternidade divina. E olha que tremendo e maravilhoso. Hoje pela manhã, depois da pregação do pastor Marcos e o apelo, nós tivemos um pai que aceitou a Cristo, não é? Ele foi depois aconselhado pelo irmão Júnior, e é um pai pelo qual nós temos orado há muitos anos, que é o irmão, agora, né, irmão Adelino, esposo da irmã Fátima. Então foi uma decisão assim bem sincera, porque não é a primeira vez que ele vem, não é a primeira vez que ele ouve a palavra, mas foi a primeira vez que ele levantou a mão recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Claro que ele tinha algumas dúvidas, né, irmão Júnior, mas graças a Deus o primeiro passo de fé em direção ao Senhor Jesus foi dado nesse Dia dos Pais. Louvado seja Deus por isso. Então, nesse domingo, Dia dos Pais, nós queremos falar que todos os dias são Dia dos Pais. Porém, não paramos todos os dias para reconhecer. Daí a importância de ter um dia em que o Brasil todo se volta para reconhecer a figura tão importante que é a figura do pai.
Então, nesses dias, né, os filhos dão presentes e fazem declarações de amor e homenagem aos seus pais. E vocês já ouviram as homenagens dos nossos filhos, das nossas crianças, mas eu quero citar algumas homenagens que eu acho bem interessante e que se encaixa dentro desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro é a seguinte: pai, este presente não é nada perto do amor que eu sinto por você. Te amo, feliz dia dos pais. Outro diz: papai, me diga o que você quer ganhar que eu mandarei a mamãe comprar. Esse eu gostei. Esse eu tenho assim um apreço maior. Irmãos, esses pais que foram anunciados aqui, eu queria ter assim, um desses pais aí, viu? Obrigado que você deu tudo que eu queria. Obrigado que você deu aquilo que eu preciso e além do que eu preciso. Olha que maravilha esse pai, hein? Se quiser me adotar, estou aqui. Eu já tenho 3, mais um não vai ser problema para mim. Outro: pai, mesmo que às vezes te peça dinheiro, como se fosse banco, mesmo que peça o carro emprestado, como se fosse locadora, mesmo que você tenha que me buscar, mesmo sendo eu culpado pelos seus cabelos brancos, quero dizer que você é um grande pai, que te admiro e que te amo muito. Obrigado, feliz dia dos pais. Mais um aqui. Papai, louvo a Deus todos os dias por ser sua filha, porque tu és para mim um exemplo. Que coisa maravilhosa é poder contar com você e estar ao seu lado nos dias tristes e também nos mais felizes de minha vida. Te desejo hoje um feliz dia dos pais. Parece que essas declarações são de famílias cristãs que têm Deus e que estão unidos no propósito de adorá-lo, como nós ouvimos que é o propósito dos pais, levar os filhos a serem adoradores de Deus, porque aí vai ser tudo na vida, né? Uma pessoa que tem o objetivo de adorar a Deus, ela não tem limite para ela, o céu é o limite. Mas olhando para a realidade da nossa nação e se deparando com a nova realidade profissional, retomando a profissão da minha esposa como professora, nesses dias, para os alunos de 5º ano, fazerem atividades para os dias dos pais, foi algo assim que deixou a minha esposa com o coração muito triste. Primeiro: tia, como é que eu vou mandar para o meu pai? Ele está na cadeia. Tia não, ele chama de professora, né? Meu pai já morreu, provavelmente assassinado, tá? Pode ser para o vô? Pode ser para a mãe? Eu posso entregar para o meu irmão? Porque a realidade daquelas crianças a irmã Érica, outras professoras que nós temos aqui sabem, sem pai. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós vamos entender a importância que é ter um pai celestial. Nas prisões do Brasil, no Dia das Mães, saem toneladas de cartas dos presidiários para suas mães. No Dia dos Pais, quase ninguém manda carta aos pais. É muito triste isso. Se olharmos bem para a nossa sociedade, a falta da referência masculina no lar tem destruído a nossa sociedade. Ao ponto de que agora querem até mudar o gênero, né? Acabar com o gênero masculino e feminino. Então vai parar onde, se eles conseguirem isso? Se já estão tentando legalmente isentar a responsabilidade do pai no lar. Bom, diante desse quadro, vamos nos apegar ao que a palavra de Deus diz, porque eu tenho aqui algumas passagens da Bíblia que eu gostaria de ler com os irmãos, que vai dar para a gente um norte, uma direção, para sermos pais melhores e que possamos ajudar outras pessoas nesse nobre ofício de ser pai. Não somente eu gostaria de apresentar aqui o pai como o chamado pai, mas como aqueles que consideram pais espirituais de outras pessoas.
Então, abra comigo o seu texto, um outro texto que nós vamos ler, em Êxodo capítulo 4, verso 22. Só para concluir essa parte da adoção divina, não é uma prerrogativa do Novo Testamento apenas. Lá no Antigo Testamento, Deus já tem esse ofício de adoção. E olha só o que vai ser dito por Deus a Moisés quando ele vai ter que enfrentar o faraó do Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Capítulo 4 de Êxodo, verso 22, que diz: então dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Olha que visão maravilhosa nós temos de Deus, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Deus se apresentando como Pai, vindo em direção dos seus filhos para resgatá-lo da dor, do sofrimento e da vida de escravos, para torná-los livres através da adoção que Deus fez, chamando Israel de seu próprio filho. Voltando para o Novo Testamento agora, nos detendo as palavras de Jesus, nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 20, verso 17, vamos ficar um pouco mais nesse livro pela riqueza de expressões de paternidade e da relação do Senhor Jesus Cristo com o Pai, a primeira pessoa da Trindade, como nós dizemos, Pai, Filho, Espírito Santo. Olha só o capítulo 20, verso 17, que diz o seguinte, acompanhe comigo: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha que tremendo que é isso aqui. O texto de Romanos diz que nós não somos apenas filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. Ora, irmãos, nós vamos herdar com o Senhor Jesus Cristo a glória vindoura. E já começa aqui uma relação que ouro e prata não podem comprar, que é a paternidade. Na tradição judaica, a bíblica judaica, naquela época não haver teste de DNA para comprovação se o filho é realmente, o filho do pai, O que era feito? Aos 13 anos do bar mitzvah, do rapaz, do garoto judeu, o pai então reconhecia, olhando para o filho, olhando para os traços físicos, olhando para a personalidade, olhando para as características visíveis de personalidade, de comportamento, ele dizia, 13 anos depois de ter dado um nome, ele dizia, esse aqui é verdadeiramente meu filho. Isso implicava em adoção para herança. É o que nós estamos lendo aqui. O Senhor Jesus olha para os discípulos e diz, ele é meu pai e é o pai de vocês também. Olha que coisa maravilhosa isso. Foi dito aqui, nós temos um paizão aqui, o pastor Marcos, Não tem idade para ser pai de todo mundo, mas todo mundo pode considerá-lo como um pai, como foi dito pela Stephanie. Bom, da mesma forma que há uma adoção espiritual, paternal, do rebanho de Deus, o Senhor Jesus está deixando bem claro, vocês são meus irmãos, e nós temos um Pai em comum, e Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor se torna nosso Pai? Ainda em João, mas lá para o início do Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12. Olha que interessante que é dito aqui, porque todos nós sabemos, teologicamente falando, que a humanidade é a criação de Deus. Deus criou o primeiro homem, mas a paternidade é uma questão mais íntima e particular. Olha só o que nós encontramos aqui em João, capítulo 1, verso 12, palavras do Senhor Jesus. Mas a todos quanto receberam, falando de Deus Pai, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu. Olha que interessante, ninguém nasce filho de Deus, você nasce filho da sua mãe, do seu pai, mas de Deus você precisa crer, você precisa reconhecer. E o efeito aqui é de poder, ou seja, algo que não é natural. Por isso essa palavra poder, que infere diretamente no texto algo que o homem não pode fazer.
Esse é o poder de Deus. E o poder de Deus só se manifesta naquilo que o homem não é capaz de realizar. Se nós, por natureza ou por força e desejo nosso, nós pudéssemos, não precisaria do poder de Deus. Mas se há necessidade do poder de Deus, é porque nós, por nós mesmos, não podemos. Mas a fé torna tudo possível. E Jesus disse: vocês serão feitos filhos de Deus, porque vocês creem nele. E isso é através do poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. E aí nós temos também a relação da paternidade divina, que está na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 6, verso 9, que diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Olha que coisa linda. Pai nosso que estás nos céus. Parece que isso nos distancia de Deus, na perspectiva de que nós estamos longe dele, sim, mas ele não está longe de nós. Quando Jesus diz Pai nosso que está nos céus, ele está reconhecendo que ele tem controle sobre esse mundo, sobre todos os outros planetas e mundos que nós já descobrimos, sobre a eternidade e tudo aquilo que vai além do que nós podemos avistar com os nossos olhos, ou através do Hubble e outros mega telescópios que nós já construímos. A oração de Jesus, então, nos ensina que, quando clamamos a esse ser supremo, nós podemos ter a intimidade como um filho tem com o seu pai. Eu não sei aqui quantos se lembram de uma foto famosa do presidente Kennedy, lá na Casa Branca, em que o filho dele estava embaixo da mesa. Vocês, os mais antigos aqui, lembram dessa foto? Lembram? Olha que interessante, o homem mais poderoso do mundo na época, né? No lugar mais importante. Quem estava lá, nem aí preocupado para a política, nem aí preocupado para questões internacionais de política externa. Quem estava lá brincando debaixo da mesa do presidente? O filho dele. Essa oração de Jesus, do Pai Nosso, mostra essa intimidade. Talvez o seu pai seja bem ocupado, talvez o seu pai seja bem importante, talvez o seu pai tenha uma profissão, um cargo, uma função de grande responsabilidade. Mas toda vez que você, filho, se dirige ao seu pai, você não precisa das credenciais, você não precisa dos títulos, você não está nem aí preocupado pelas responsabilidades, obrigações e deveres dele. Quando você vai até ele, você vai simplesmente em busca de quem? Seu pai. É isso que Jesus está ensinando para a gente. Ele pode tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está no céu, mas acessível, só por uma simples razão: você é filho. Consegue entender isso? Você é filho. Deus está acessível àqueles que são seus filhos. Ainda em João, vamos lá para o capítulo 17. Pensando nesse desafio de ser pai, aprendendo com Deus, Pai e o Filho, o unigênito, Jesus Cristo. Nós temos aqui no capítulo 17, verso 1. Olha só o que nós encontramos aqui também nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois era assim que Jesus se referia a Deus, como seu Pai. Mas vai além disso. O texto está dizendo bem claro para a gente que o propósito do filho é glorificar o Pai. E o propósito do Pai é glorificar o Filho. Agora vamos trazer isso para a gente. Segundo um ditado judaico, só duas pessoas não têm inveja na face da terra:
o mestre do seu discípulo, não é? Que acaba superando o mestre, e esse é o desejo de todo mestre, então ele não vai se enciumar do discípulo, e o pai do filho. Olha que interessante que é esse ditado. Porque quando você olha para o seu filho e ele está indo além do que você foi, ou com perspectivas de mais ainda do que você pode ir, você se alegra como pai. Mas é interessante, porque lá na frente, o seu filho, ou talvez você, vai olhar para trás e você vai ver o seu pai lá atrás. Mas você, com a humildade que você precisa ter, necessita ter, você vai olhar para o chão e você vai ver a pavimentação que foi feita pelo seu pai para que você pudesse chegar aonde você chegou. Sem esse caminho, sem o suor dele, sem as noites mal dormidas, sem as horas extras sendo feitas no trabalho, você não teria chegado aonde você chegou. Daí, o pai glorificando, o filho glorificando o pai e o pai glorificando o filho. Deus quer que a gente faça isso. Deus quer que a gente aproveite essa pavimentação dos nossos pais e que vamos mesmo mais além, mas sem esquecer que foi pavimentado um caminho com suor, lágrima, dedicação, muito trabalho e muita privação dos nossos pais, para que chegássemos aonde chegamos ou aonde ainda vamos chegar nas nossas vidas. Agradeça o seu pai, ele tem parte nisso. Não seja ingênuo de achar que você pode por si mesmo estar onde você está e chegar aonde você deseja, se alguém que te ama muito não tenha te ajudado nessa caminhada. Olhando novamente para o texto de João, eu quero falar sobre a relação do pai com o filho, que envolve uma coisa aqui bem interessante. Vamos agora para o capítulo 5. Capítulo 5 de João, verso 15. Evangelho de João, capítulo 5, verso 15. Agora nós vamos ver uma questão aqui que é às vezes difícil na relação do pai e do filho. Acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 5, verso 15. Ou 15 não, 17. Capítulo 5 de João, verso 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu não sei quantos aqui, e aqui eu vou aplicar um pouco o texto, quantos aqui tiveram a oportunidade de trabalhar com um pai? É impressionante, né? Nós já tivemos alguma experiência assim na minha família, e é impressionante. O filho acha que merece ganhar mais do que o pai paga, e o pai acha que paga mais do que o filho merece. Esse é um conflito que eu encontro em todos os lugares onde há uma empresa familiar, onde há um negócio de família. Que dureza que é isso. Aí vem o Senhor Jesus e diz: meu pai trabalha até agora e eu também. Bom, entre Deus, pai e filho, não há problema de harmonizar o trabalho, mas talvez com você e seu pai, sim. Então eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas. Primeiro, que não necessariamente você precisa trabalhar com seu pai. Mas se você decidir isso, seja pela falta de oportunidade, ou seja pela grande oportunidade, saiba de uma coisa: você não poderá suplantar o seu pai no negócio da família. E ao tentar fazer isso, você incorre num pecado muito grave, em que a Bíblia diz que nós devemos honrar o pai para que nossos dias se prolonguem na terra. E ao tentar tirar o seu pai da posição dele, você está cometendo esse pecado, falta de honrar o seu pai, não honrando o seu pai. Em segundo lugar, por mais que você saiba na teoria, ele vai sempre dizer que sabe na prática. Portanto, aprenda calado.
E não pense em herança com ele vivo, porque isso é outro pecado, porque para herdar, o seu pai tem que morrer. Lembra do filho pródigo? Como alguém pede herança em vida? Herança só existe quando o pai morre. Isso é pecado também. Olha por exemplo do Senhor Jesus. Ele diz: meu pai trabalha e eu trabalho também. Então trabalhe. Talvez alguns pais aqui, e agora eu quero falar com os pais, têm aspiração de que o filho seja aquilo que ele gostaria de ter sido. Não faça isso. Você pode frustrar toda a potencialidade do seu filho em ser aquilo que Deus deu para ele como dom e talento para ele ser. Imagina você querendo que seu filho seja advogado, não é? Porque você é advogado, ou porque você gosta dessa profissão, e aí nós vamos ter um péssimo advogado e nós poderíamos ter um excelente médico. Talvez você queira que seu filho seja médico, e aí você vai aleijar um futuro Chopin, Mozart, Beethoven, porque o que o seu filho gosta mesmo é de música. Tem uma história que eu gosto muito do Chaim Potok, que é um escritor judeu norte-americano, e quando ele estava na idade de decidir ir para a faculdade, agora vou usar a mãe, que é o caso aqui, a mãe falou assim: meu filho, talvez impulsionada pelo pai, né, já que o pai não conseguiu, ele coloca a mãe, geralmente é assim, quando o pai não consegue algo, ele, né, passa para a mãe. Então o pai não conseguiu, falou para a mulher: vai você, ele vai te ouvir mais, você é a mãe, né? Falou assim para ele a mãe: meu filho, seja um neurocirurgião, você vai salvar vidas e ainda ganhar muito dinheiro. Aí o Chaim falou assim: eu quero ser escritor. Misericórdia, meu filho, escritor é muito difícil viver essa profissão. No máximo você vai ser professor em algum lugar. Não, eu quero ser escritor. Aí ele foi para a faculdade de letras. Aí quando ele vinha de férias, a mãe, né, no jantar, preparava a comida que ele gostava e falava assim: meu filho, ouça sua mãe, já conversei com seu pai, deixa de ser essa história de ser escritor de lado e vá ser um neurocirurgião. Olha, presta atenção, você vai salvar vidas e ainda vai ganhar muito dinheiro. Ah, irmão, no quarto ano, a mesma conversa, aí o Chaim já não aguentou mais. Quando a mãe tocou no assunto, né? Pensa bem, escuta sua mãe, pela última vez estou te dizendo. Vá ser um neurocirurgião, você vai salvar vidas e ainda vai ganhar muito dinheiro. Aí o Chaim então disse assim: mãe, eu não quero impedir que as pessoas morram, eu quero ajudá-las a viver. Deixa seus filhos serem aquilo que Deus quer que eles sejam, para transmitir vidas, porque impedir que as pessoas morram, isso só pertence a Deus. Deixa seus filhos serem aquilo que Deus quer que eles sejam, e Deus vai prover, e vai abençoar, e vai prosperar. Aliás, eu tenho orado muito pela prosperidade dos nossos adolescentes e jovens, e tenho falado isso em alguns congressos e conferências, porque os nossos adolescentes estão tendo oportunidades, os nossos jovens oportunidades hoje que os pais não tiveram. Oportunidade de fazer coisas que os pais aqui, né, da geração anterior não teve, e com isso pode ganhar muito mais do que os pais ganham hoje. Podem ganhar o dobro, o triplo, até muito mais. Então, meus amados irmãos, invistam nos seus filhos, em tudo aquilo que eles precisam, para que eles possam ganhar muito mais do que você, poder contribuir com um dízimo maior, poder abençoar a promessa de fé aos missionários, poder, investir em projetos que as nossas igrejas têm e que precisa de recurso e de dinheiro. E quem sabe, com o seu filho fazendo aquela faculdade dos sonhos, aquele curso técnico, ele vai romper o salário mínimo, não vai precisar trabalhar no McDonald's, nem no Habib's, para que a obra de Deus seja feita. Então a minha oração é que Deus prospere, porque nós temos gente muito inteligente aqui, e muito capaz, e que não, de jeito nenhum, ficar limpando o chão de lanchonete.
deixa para a gente mais necessitada, vai ganhar muito mais para a glória de Deus. Mas não seja infiel, nem nos dízimos, nem nas ofertas, nem na promessa de fé. Porque se Deus tem abençoado a sua vida, é porque o seu pai tem sido fiel nessas coisas e nada tem faltado no seu lar para a glória de Deus. E isso é resultado do trabalho. Jesus olhou e se alegrou com o resultado do trabalho das suas mãos. Que você, pai, possa se alegrar com o resultado das suas mãos. E a nossa união entre filhos e pais seja como Jesus disse lá em João 10:30, porque eu e o Pai somos um. Tem filho aqui que não quer parecer com o pai. Está errado isso aí. Você não tem como não parecer com o seu pai. Está no gene, está na educação, está na convivência. Então se alegre. É assim que Deus quis que você nascesse nessa família, puxasse esse pai. Então se alegre. É a bênção de Deus na sua vida. Tá bom? E aí então, avançando, quando falamos de Abba Pai, diz aqui uma relação de intimidade. Eu convido você então a ir para João, capítulo 11, verso 41 e 42, que diz algo bem interessante. Olha só, acompanhe comigo o Evangelho de João, capítulo 11, verso 41 e 42. O contexto aqui é a morte, sepultamento e ressurreição de Lázaro. E olha só, Jesus se referindo em oração ao Pai mais uma vez. Ele disse o seguinte: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Intimidade implica em audição. Tem pai que ouve, mas não escuta os filhos. Ou tem pai que escuta, mas não ouve os filhos. Isso aqui, irmãos, é algo muito importante. Jesus olha para o céu e fala e agradece a Deus porque está ouvindo ele. E ele está dizendo: olha, não é porque eu não saiba disso, mas é que para eles precisam saber que nós nos entendemos muito bem e que nós estamos em sintonia. Tem pai que está mais preocupado com o jogo do Corinthians e do São Paulo do que com o que o filho tem para dizer da escola. Tem pai que finge que ouve o filho e dá resposta pronta para coisas que ele nem está ouvindo a criança falar. Já tem. É fácil, a nossa mente trabalha assim. A gente prepara respostas prontas para dar para os filhos. Estou falando dos pais aqui, é uma vergonha isso. Para você ter certeza que seu pai está ouvindo, eu quero falar com os filhos aqui, que ele olhe nos seus olhos, a não ser que ele não possa fazer isso. Se o seu pai olhar nos seus olhos, então você pode ter certeza que ele está te ouvindo. E você ainda faz perguntas chaves, em que demanda respostas não monossilábicas. Sim, não, isso não vale. Faz perguntas em que ele vai ter que pensar e elaborar frases mais longas para responder. Quando ele for capaz de fazer uma frase longa em resposta à sua fala, aí você pode ter certeza, ele está olhando para você e está ouvindo o que você está dizendo. Então aproveite isso. Tá certo? Olhe nos olhos e fale. E faça perguntas e aguarde a resposta. Porque senão vocês vão ter problemas de relacionamento sério. Tem pais que não conseguem falar com os filhos a não ser gritando e berrando. É a coisa mais triste, mas a gente vê isso. Inclusive entre crentes, que era para ser exemplo. Mulher gritando já é coisa horrorosa. Homem, então, misericórdia. Então, Jesus está dizendo: o Senhor me ouve, eu sei que o Senhor me ouve. Que você, filho, tenha certeza que seu pai te ouve. Principalmente na hora antes de dormir, em que os filhos abrem os corações. Aí o pai tem que estar atento, porque revelações vêm aí. Coisas mais importantes do que o Datena tem para falar.
Coisas mais importantes do que o Jornal Nacional tem a dizer. Coisa mais importante, fazer a propaganda agora do Jornal Certo, que eu gosto, do Jornal da Cultura, tem a comentar. É o que o seu filho tem para te dizer antes dele fechar os olhos e dormir. E para terminar, eu quero que você vá para Lucas agora. Citamos aqui a história do filho pródigo e vamos lá para Lucas capítulo 15, verso 20, e tenha isso em mente: o pai que espera. Também tem o pai que corrige, né? Quando os pais corrigem os filhos é porque eles estão interessados porque eles se importam pelos filhos, porque é mais fácil você não corrigir o filho, mas a consequência disso é triste. É difícil corrigir, é difícil disciplinar, é difícil pensar em castigo, é difícil, mas é o que você precisa fazer. Precisa disciplinar, precisa conversar, precisa convencer os filhos. Tem pais também que não quer convencer os filhos. Fala assim, não pode, mas nem expliquei o que é. Não pode, está resolvido. É muito mais fácil falar não pode. É mais complicado dizer, você não pode por causa disso, e disso, e disso, e disso. Pensa comigo, raciocina comigo. Mas pai, não, pode falar. Argumenta daí, que o argumento daqui, vamos ver quem vence. Pela razão, pela lógica, pelo aquilo que é bíblico. Tá? Esses dois itens eu queria também destacar. Mas olha que interessante essa postura do pai que espera. Lucas capítulo 15, verso 20, que diz o seguinte: e levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Se você não sabe que história é essa, eu desafio você a ler todo o capítulo 15 com calma em casa, hoje à noite ou amanhã, antes de você ir trabalhar, porque aqui fala a parábola do filho pródigo. É o filho que pede a herança em vida, desejou que o pai estivesse morto. Pega o dinheiro e viaja para longe e gasta de forma dissoluta, com tudo aquilo que é errado. Aí quando ele está lá querendo comer, porque acabou o dinheiro, acabam os amigos, né? Nenhuma novidade, né? Falsos amigos, né? Aliás, só um comentário do Facebook aqui, né? Quantos amigos vocês têm no Facebook? Quantos desses você pode ligar pedindo socorro? Esses são os verdadeiros amigos. Tá bom? Bom, então, quando ele estava desejando comer a lavagem que era dado para os porcos, e isso para um judeu, imagina, a tristeza que chegou, o ponto que chegou, ele lembrou, mas calma aí, na casa do meu pai, os empregados comem melhor do que isso. Aí ele cai em si, ele fala assim, eu vou me arrepender aqui, se me arrependo amargamente, pequei contra os céus, contra o meu pai, vou dizer para o meu pai, não sou digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos seus jornaleiros e os empregados, mas eu vou voltar para casa. E olha que interessante, o texto deixa bem claro, que quando ele estava voltando, num dia que não sabemos quando, não mandou e-mail dizendo que estava indo para casa, não mandou telegrama, não mandou fax, nem existe mais fax, só o pastor Thomas que usa fax hoje em dia, não mandou um WhatsApp, está entendendo? Não mandou nada, ele está chegando, ninguém sabe que hora, ninguém sabe que dia, e quem está lá esperando o filho? É isso que a Bíblia tem a dizer. Se você é pai, você vai sempre esperar. Não importa o tempo que precise, não importa o clima, você vai estar sempre lá. Porque isso é ser pai. Espere os seus filhos, porque Deus vai trazê-los de volta. Mas esteja lá, pronto para abraçar, pronto para perdoar, pronto para colocar roupas novas, um novo anel, matar o bezerro cevado, celebrar e comemorar, porque é isso que Deus fez, né? Espiritualmente falando no céu, quando um pai hoje pela manhã voltou para o Pai Celestial. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. O pastor Marcos vai chegar para orar por nós. Eu sei que temos um Pai Celestial que nesse momento, através do seu Espírito Santo, intercede por nós,
porque Ele entende que precisamos tomar decisões que vão ser importantes para nós e para a nossa família. Eu não sei no que Deus tem tocado no seu coração, mas eu sei que de alguma forma Ele tem tocado para que você seja aquilo que Ele quer que você seja. Um pai melhor, uma pessoa melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Mas uma das coisas que Deus realmente quer que nós sejamos não só um pai melhor para os nossos filhos, mas com certeza um filho melhor para Ele. E eu quero orar junto com você nessa noite, pedindo a Deus as bênçãos tão necessárias para a sua vida. Deus tocou no meu coração. Tocou no seu coração? Deus me fez refletir sobre algumas coisas e tomar algumas decisões. Você tomou alguma decisão? Se você tomou alguma decisão hoje, fruto da ação do Espírito Santo de Deus no seu coração, e você realmente quer que Deus te ajude a cumprir e a viver essa decisão, levante a sua mão. Pastor, ore por mim. Deus tocou no meu coração, amém. Para que eu possa ser e viver algo que eu não tenho vivido e sido, ore por mim, amém. Mais alguém? Nós vamos orar. Mas se você está aqui hoje e gostaria de tomar uma decisão para aceitar e reconhecer Jesus Cristo como Salvador da sua vida, você não tem feito isso ainda, mas gostaria de fazer nessa noite, quero orar com você. Levante a sua mão. Pastor, ore por mim. Eu quero ter Jesus como meu Salvador. Eu quero, através dele, me aproximar do Pai, porque é através dele. Levante a sua mão. Pai, o Senhor viu e tem visto cada pessoa que está aqui. O Senhor, por certo, através do seu Espírito, falou a cada um desses corações, e há corações aqui que tomaram decisões. E viver essas decisões agora é um grande desafio. Se por um lado o Senhor nos motiva a vivermos uma vida melhor, mais identificada com a sua palavra, nós temos um inimigo que procura nos afastar desse propósito. Mas queremos pedir a intervenção do Senhor, o poder do Senhor, para que possamos viver as decisões que tomamos nessa noite, para sermos pais melhores para os nossos filhos e para sermos filhos melhores para o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.